Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com a sua família e seus companheiros. Hoje, inshallah, falaremos sobre as coisas que anulam o Islã. Essas coisas foram reunidas pelo Sheikh renovador da divulgação do Tawhid, da unicidade, o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele. E estas 10 coisas que ele reuniu são as mais importantes. E as coisas que anulam o Islã significa o que corrompe o Islã da pessoa, o que faz a pessoa sair do Islã. Ou seja, se a pessoa fizer uma destas 10 coisas, ela estará fora do Islã. A pessoa mudará da religião islâmica, a religião do monoteísmo, para a religião da idolatria. Que Allah nos proteja de acontecer isso conosco. A não ser que a pessoa se arrependa antes da morte. Porém, se a pessoa morrer fazendo uma das 10 coisas que anulam o Islã sem se arrepender, ela morrerá não muçulmana, fora da religião islâmica. Mesma coisa quando falamos sobre as coisas que anulam o wudu, a purificação. Quando a pessoa faz algo que anula o wudu, a purificação, ela sai do estado de purificação para o estado de impureza. Mesma coisa, as coisas que anulam o Islã. A pessoa sai da situação islâmica e se torna idólatra. Que Allah nos livre desta situação. E estas 10 coisas que anulam o Islã são as 10 principais coisas que o Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, reuniu. São as principais coisas que fazem a pessoa sair do Islã. Há outras coisas, porém as outras estão incluídas nestas 10 principais. Inshallah, vamos explicar nesta aula sobre estas 10 coisas que fazem a pessoa sair do Islã. Vamos começar então com o livro. Em nome de Allah, o Misericordioso, o Misericordiador. Todo agradecimento a Allah, o Senhor do Universo, e que a paz e os louvores de Allah estejam com o mensageiro de Allah, com a sua família e seus companheiros. Esta é uma mensagem do Sheikh Islam Muhammad bin Abdul Wahhab, que Allah tenha misericórdia dele, chamada As 10 coisas que anulam o Islã. Disse ele, que Allah tenha misericórdia dele: saiba que as coisas que anulam o Islã são 10. Saiba é uma ordem para aprendermos, para termos certeza que o Islã é anulado com uma destas 10 coisas. E o conhecimento é diferente da dúvida. Tenha certeza plena que o Islã é anulado com qualquer uma destas 10 coisas. A primeira, a idolatria na adoração a Allah louvado seja. Disse Allah louvado seja: certamente Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele, e ele perdoa fora isso para quem ele quer. E disse Allah louvado seja: certamente aquele que associa algo ou alguém a Allah, então Allah o proibirá de entrar no paraíso, e sua morada será o inferno, e não há para os injustos socorredores. E dentre as ações que configuram a idolatria está o sacrifício para outro que não seja Allah, como a pessoa que sacrifica para os gênios ou para o túmulo de alguma pessoa. Esta é a primeira coisa que tira a pessoa do Islã, associar algo ou alguém a Allah. E a evidência foi dada pelo autor, 2 evidências do Alcorão. Estas evidências falam do julgamento da idolatria nesta vida e na outra. A primeira evidência é sobre o julgamento da idolatria nesta vida. Disse Allah louvado seja: certamente Allah não perdoa quem associa algo ou alguém a ele, e ele perdoa fora isso para quem ele quer. Então a idolatria não é perdoada. E a segunda evidência fala sobre o julgamento da idolatria na outra vida, que é a proibição da entrada no paraíso e a eternidade no fogo do inferno. Que Allah nos proteja disso. Disse Allah louvado seja: certamente aquele que associa algo ou alguém a Allah, então Allah o proibirá de entrar no paraíso, e sua morada será o inferno, e não há para os injustos socorredores. E se o julgamento para o idólatra é que ele não será perdoado nesta vida, na outra vida ele será proibido de entrar no paraíso e será eterno no inferno. Então, há outras regras que se aplicam a ele nesta vida. A primeira regra:
Se a pessoa for casada com um idólatra, deve se separar dele. O muçulmano não pode ficar sob a guarda, sob a proteção de um não muçulmano. Disse Allah, louvado seja, no Alcorão Sagrado, sobre as crentes em relação aos renegadores da fé. Na Surah Al-Mumtahina, número 60, versículo 10. Nem elas, as crentes, são permitidas a eles, os renegadores da fé, e nem eles, os renegadores da fé, são permitidos a elas, as crentes. E disse Allah, louvado seja, e não se casem com os idólatras até que se tornem crentes. Outra regra é que se o idólatra morrer, não se reza sobre ele. Ele não é lavado e não é enterrado no cemitério dos muçulmanos. Outra regra é que ele não entra em Meca, porque não é permitido a entrada de idólatras em Meca. Disse Allah, louvado seja, ó vocês que creram, certamente os idólatras são impuros, então eles não devem se aproximar da mesquita sagrada, mesquita em Meca, depois deste ano. Outra regra é que ele não pode herdar dos muçulmanos e os muçulmanos não podem herdar dele. Disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, em um hadith autêntico, o renegador da fé não herda do muçulmano e o muçulmano não herda do renegador da fé. Portanto, se a pessoa fizer alguma das 10 coisas que anulam o Islã, estas regras valem para ele. A pessoa não é lavada, não é feita a oração sobre ela, ela não é enterrada no cemitério islâmico, não herda e não é herdada pelos muçulmanos. A esposa dele se separa dele, não entra em Meca, e se ele morrer, ele estará entre o povo do inferno. Que Allah nos livre disso. Além disso, os pecados não são perdoados e no dia do juízo final a sua morada será o inferno eterno e ele será proibido de entrar no paraíso. Se a pessoa fizer alguma destas 10 coisas que anulam o Islã. A primeira destas coisas que anulam o Islã é associar algo ou alguém na adoração a Allah, louvado seja. Mas o que significa adoração? Para sabermos o que significa a idolatria na adoração, devemos saber primeiro o que é adoração. Então, a adoração é tudo que veio nas leis islâmicas, dentre ordens e proibições. Tudo o que as leis de Allah ordenam ou proíbem. Então, se na lei islâmica foi ordenado algo, devemos fazer. Se diz que algo é desejável, mustahab, não é obrigatório, mas é melhor fazer, porque é algo que Allah gosta. Se nas leis islâmicas diz que algo é proibido, que algo é haram, não podemos fazer. E se diz que algo é indesejado, que algo é makruh, não é bom fazermos, porque este algo não agrada a Allah. Ou você pode dizer que a adoração é um nome generalista para tudo aquilo que Allah gosta e aceita, dentre o que se fala e as ações, sendo elas visíveis e aquelas que não são vistas. Tudo o que foi revelado nas leis islâmicas, dentre ordens e proibições, como, por exemplo, a oração é adoração, o zakat, o jejum, o hajj, o sacrifício é adoração, fazer votos ou fazer promessa, tudo isso é adoração. Também a súplica, a ablução, a confiança em Allah, o medo de Allah, tudo isso é adoração. O incentivo à vontade para fazer as boas ações é também adoração. O esforço por Allah é adoração. Ordenar ao bem e proibir o mal também é adoração. A bondade é adoração. Manter boas relações com a família é adoração. E a mesma coisa as proibições. O cérebro deve se afastar e deixar de fazer, como forma de adoração a Allah, as coisas que são proibidas. Deixar a idolatria, não injustiçar as pessoas, não machucá-las, não trapaceá-las, não tirar o dinheiro delas, não cometer adultério, deixar de beber bebidas alcoólicas, deixar de maltratar os pais, deixar de fazer transações que envolvam juros, deixar de fofocar, falar nas costas do seu irmão também não pode. É algo que Allah não gosta. Tudo isso é adoração. Então, tanto as ordens como as proibições são adorações. As ordens você executa, pratica,
E as proibições você deixa de fazer, se afasta. E as ordens se dividem em dois: ordens obrigatórias e ordens desejáveis. Ordem obrigatória é que não podemos deixar de fazer, como as orações. Ordem desejável, como, por exemplo, passar o siwak, que é bom passar o siwak nos dentes, mas não é obrigatório. E as proibições também se dividem em dois: proibições obrigatórias, como o adultério, e a proibição desejável, como, por exemplo, conversar depois do Salat al-Isha. E tanto as ações visíveis, como a oração e o zakat, e tanto as ações que não se veem, como a intenção e a sinceridade. Os dois fazem parte das ações. E as proibições, tanto as visíveis como as que não se veem. As visíveis, como o adultério, ou as que não se vê, como, por exemplo, a pessoa se vangloriar, ser orgulhosa, fazer as coisas para se mostrar. A inveja, tudo isso deve ser deixado. Portanto, tudo isso engloba a adoração, as obrigações que se veem e as que não se vê, e as proibições que se vê e as que não se vê. Portanto, se o servo de Allah direcionar uma destas coisas para outro que não seja Allah, ele cairá na idolatria. O autor do livro deu um exemplo: o sacrifício, que é uma adoração. Disse Allah, louvado seja: diga, minhas orações, meus sacrifícios, minha vida e minha morte são para Allah, o Senhor do Universo. Ele não possui sócios. E disse Allah, louvado seja: então ore para o seu Senhor e sacrifique. Portanto, se a pessoa sacrificou para outro que não seja Allah, ela direcionou sua adoração para outro que não seja Allah, tornando-se idólatra. Como, por exemplo, as pessoas que sacrificam para os gênios, para os demônios, ou sacrificam para o túmulo de uma pessoa, ela terá caído na idolatria. Mesma coisa súplica. Se a pessoa fazer súplica para outro que não seja Allah, pediu um tipo de ajuda para outro que não seja Allah, e esta ajuda, só Allah tem poder para fazer isso para ajudar a pessoa, ou a pessoa pediu para ser curado para outro que não seja Allah, a pessoa terá caído em renegação da fé. Mesma coisa o pedido de proteção. Se a pessoa pedir proteção para outro que não seja Allah, e só Allah consegue proporcionar este tipo de proteção, então a pessoa terá caído em renegação da fé. A obediência para uma pessoa naquilo que é contrário ao que Allah revelou, como a obediência a uma pessoa para fazer algo que Allah proibiu, ou a obediência para deixar de fazer algo que Allah ordenou, então a pessoa caiu em renegação, pois só Allah tem o poder de tornar algo lícito ou ilícito. Disse Allah, louvado seja, na Surah Ash-Shura, número 42, versículo 21. Ou eles têm divindades que legislam da religião aquilo que Allah não consentiu? Quem rezar para outro que não seja Allah, fazer tawaf em um lugar diferente do que a mesquita sagrada, e para outro que não seja Allah, também é considerado idólatra. A pessoa fazer votos, promessas para outro que não seja Allah, ou raspar a cabeça para outro que não seja Allah, como, por exemplo, os sufistas, que raspam a cabeça para os seus sheiks como forma de adoração a eles, ou a pessoa se arrepender para outro que não seja Allah, como os sufistas também que se arrependem para os seus sheiks, e os xiitas que arrependem para os seus líderes, e os cristãos que se arrependem para os seus padres, seus bispos e etc. O arrependimento é uma adoração, disse Allah, louvado seja, e quem perdoa os pecados a não ser Allah? Em um hadith coletado no Musnad do Imam Ahmed, que Allah tenha misericórdia dele, disse: vieram com um preso para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e o preso disse: ó Allah, eu me arrependi para ti e não me arrependi para Muhammad. Então disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam: este homem soube da verdade e o dono dela. Portanto, se a pessoa se arrepender para outro que não seja Allah, terá caído em renegação. Esta foi a primeira coisa que falamos que anula o Islã. Segunda, quem colocar um intermediário entre si e Allah na hora de suplicar, pedir pela intercessão dos intermediadores e confiar neles, então, a pessoa terá caído em renegação da fé. Quem colocar um intermediário
entre si e Allah, como por exemplo fazer súplica para um morto. A pessoa que faz a súplica diz: ó fulano de tal, interceda por mim perante Allah. Mesmo este segundo tópico que está contido no primeiro que falamos, este é mais específico. O primeiro tópico engloba várias coisas. Este é para quem coloca um intermediário entre si e Allah. Isto é fazer súplica para outro que não seja Allah. É idolatria. Disse Allah, louvado seja, e não suplique para outro que não seja Allah, que não te beneficia e nem te prejudica. Se você fizer, então você estará entre os injustos. E disse Allah, louvado seja, e não suplique para Allah junto com outra divindade, pois você estará junto com os castigados. E disse Allah, louvado seja, e a idolatria é uma grande injustiça. E disse Allah, louvado seja, e quem suplica a Allah junto com outra divindade, então ele não tem provas para isso. Então o acerto de contas dele será com o Senhor dele. Por certo, os renegadores da fé não prosperam. E disse Allah, louvado seja, este é Allah, o Senhor de vocês. A ele pertence toda a soberania. E aqueles que suplicam para outro que não seja ele, não possuem sequer uma membrana da semente de uma tâmara. Se vocês suplicarem a eles, eles não ouvem as suas súplicas. E se ouvissem, eles não conseguiriam atendê-lo. E no dia do juízo final, negarão a associação, a idolatria de vocês. Allah chamou esta ação de idolatria. Então, a partir do momento que a pessoa coloca entre si mesmo e entre Allah intermediários, para que eles supliquem a Allah por eles, ou pedem para que interceda por ele, ou a pessoa confia suas coisas para o intermediário, e confiar é deixar seu coração dependente de tal pessoa, você direcionar seus assuntos para tal pessoa ou qualquer intermediário para conseguir o que foi pedido, então a pessoa cairá em renegação conforme consenso entre todos os muçulmanos, pois isso é um tipo de idolatria. Repetindo, a segunda coisa que anula o Islã é a pessoa colocar entre si e Allah intermediários na hora da súplica, pedir pela intercessão deles e confiar neles. Então, a pessoa faz do morto um intermediário entre ele e Allah. Ó fulano de tal, faça intercessão por mim perante Allah. Ó fulano de tal, encaminhe meus problemas para Allah, entre outras coisas. Ou pede intercessão para ele, ou confia nele. Confia nele para obter as coisas que precisa. Confia no morto ou mesmo no vivo. Confia na pessoa para que ela o salve do inferno. Confia nela para que ela o socorra do mal. Confia nela para facilitar o sustento dele. Confia nela para que ele tenha filhos. Confia nela para se salvar do inferno ou entrar no paraíso. Estas coisas, não há ninguém que tenha o poder sobre elas a não ser Allah. Então quem fizer entre si e Allah intermediários, sendo vivos ou mortos, então a pessoa estará entre os idólatros. O vivo é perguntado por aquilo que ele consegue fazer, como por exemplo, fulano de tal, me empresta seu carro, ou fulano de tal, me empresta um dinheiro, entre outras coisas. Agora você pedir para uma pessoa para perdoar seus pecados, isto está fora do alcance das pessoas, ou te salvar do fogo do inferno, ou te ajudar a obter o sustento, entre outras coisas. Tudo isso é considerado idolatria. A terceira coisa é quem não considera renegador da fé a pessoa idólatra ou tem alguma dúvida a respeito da renegação destas pessoas, ou aprovou a crença deles, terá renegado a fé. Quem não renega os idólatras, e a palavra idólatra engloba todos os renegadores da fé, os judeus, os cristãos, os budistas, os xiitas, todos são idólatras. Eles estão reunidos por uma coisa só, que é a associação de algo ou alguém a Allah. Então os judeus são idólatras porque não creram no profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e isso é considerado idólatra. E os cristãos são idólatras porque não creram em Muhammad sallallahu alaihi wasallam e adoraram a Jesus. Os hipócritas são idólatras. Então, quem não renega os idólatras
então ele é um renegador da fé. Ou quem tiver dúvidas que eles são renegadores da fé, como por exemplo, quem tem dúvida que os judeus são renegadores da fé, que os cristãos são renegadores da fé, ou qualquer religião idólatra, ou aprovou a crença deles. Tudo isso entra na renegação. Como aqueles que dizem que os judeus seguem uma religião, uma crença correta. Os cristãos também seguem uma religião correta, entre outras religiões não islâmicas. Ou quando a pessoa é perguntada sobre os judeus e cristãos, e a pessoa diz que não tem nada a dizer sobre eles. Os judeus têm uma religião, os cristãos têm uma religião e os muçulmanos têm uma religião. Quem quiser entrar na religião islâmica, judaica ou cristã, ele pode escolher qualquer uma das três. Isso é chamado de idolatria. A pessoa se torna renegadora da fé, porque aprovou a crença dos idólatras, e porque ele não renegou os idólatras. Ou se a pessoa tiver dúvida e dizer, eu não sei se eles são renegadores da fé ou não. Os judeus foi revelado para eles a Torá, os cristãos o Evangelho, e os muçulmanos foi revelado para eles o Alcorão. Não sei se eles são ou não renegadores da fé. Então, a pessoa passa a ser renegadora da fé se ela tiver dúvida. Ela deve ter certeza que os judeus, cristãos e qualquer outra religião idólatra que não seja islâmica são renegadores da fé. E a evidência disso está na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 256. Disse Allah, louvado seja. Então quem renegar o Tawhut, as falsas divindades, e crer em Allah, terá se apegado ao mais confiável apoio que não se rompe. Portanto, quem não considera renegador da fé a pessoa idólatra, ou tem alguma dúvida a respeito da renegação destas pessoas, ou aprova a crença deles, então esta pessoa não renega o Tawhut, as falsas divindades, e não a fé a não ser por duas coisas. A primeira, a renegação do Tawhut, das falsas divindades. A segunda, a crença em Allah. A primeira, o Tawhut é tudo que é contrário às leis islâmicas. São todas as transgressões cometidas pelos servos. Tawhut vem de Tughyan, tudo o que se passa dos limites. E renegar o Tawhut significa você ficar longe da adoração que não seja para Allah. Você negá-la, você odiá-la, tudo isso significa renegar o Tawhut, as falsas divindades. E você ficar longe de qualquer adorado que não seja Allah. E negar qualquer adoração que não seja para Allah. E odiar a adoração que não é feita para Allah. E ter aversão daqueles que fazem adorações para outro que não seja Allah. Ficar longe de qualquer religião que não seja o Islã. Segundo, a crença em Allah. Se você fizer estas duas coisas, então você é monoteísta. E este é o significado de La ilaha illallah, que significa não há outro com direito de ser adorado a não ser Allah. Esta é a frase da unicidade, a frase da temência, que te afasta da idolatria. E por causa destas palavras, Allah enviou os mensageiros. Por causa destas palavras, as pessoas se dividiram em felizes e infelizes. Por causa destas palavras, as pessoas se esforçam por Allah. Por causa delas, ocorrerá o dia do juízo final. Por causa delas, foi criado o paraíso e o inferno. La ilaha illallah. Não há adorado com direito de ser adorado a não ser Allah. E La ilaha illallah tem duas partes. A parte da renegação, La ilaha illallah. Não há divindade, significa a renegação de todas as falsas divindades. Illallah, a não ser Allah, é a crença em Allah. La ilaha é a negação de qualquer adoração que não seja para Allah. Illallah, a não ser Allah, confirma que todas as adorações devem ser direcionadas apenas para Allah. Então, quem não renega os idólatras, não renega as falsas divindades. Ele terá aceitado a idolatria. Quem não considerar os judeus e os cristãos renegadores da fé, tiver dúvida sobre a renegação deles, não é considerado crente. Portanto, a evidência de que quem não considera renegador da fé a pessoa idólatra ou tem alguma dúvida a respeito da renegação dessas pessoas, ou aprovou a crença deles, terá renegado a fé. A evidência são as palavras da unicidade,
La ilaha illallah, não há divindade a não ser Allah. Porque a pessoa não terá renegado as falsas divindades, e esta é uma das condições para crer em Allah, renegar as falsas divindades. E quem não faz isso, não crê em Allah. A pessoa é contrária às palavras da unicidade, de La ilaha illallah. La ilaha illallah é composto de renegação e afirmação. Se uma pessoa disser Allah é adorado, Allah é o único a ser adorado, com estas palavras, a pessoa se torna crente? Não. E se a pessoa disser eu adoro Allah, ele crê totalmente em Allah, ele é monoteísta? Também não. Não basta só dizer que adora Allah. Deve-se negar todos que são adorados além de Allah. A pessoa deve confirmar e negar para ser uma pessoa monoteísta. E disse Allah, louvado seja. Então quem renegar o Taghut, as falsas divindades, e crer em Allah, terá se apegado ao mais confiável apoio que não se rompe. Quarto, quem acredita que há uma orientação mais completa do que a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que o julgamento, a prescrição de outro que não seja ele, é melhor que a prescrição dele, julgamento dele, como aqueles que dão preferência às prescrições, julgamentos dos Taghut, que é tudo aquilo que se passa dos limites da religião, ao invés das prescrições e julgamentos do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então a pessoa é considerada renegadora da fé. A evidência disso, que a pessoa cai em renegação, é que com estas ações ela não terá testemunhado que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Porque testemunhar que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah requer confirmação das informações que ele revelou para nós e praticarmos nossas ações conforme as leis que ele trouxe para nós, e julgar conforme as leis que ele trouxe, e seguir o que ele ordenou e se afastar das coisas que ele proibiu, e adorar a Allah conforme as leis, a Sharia que ele trouxe para nós. Quem crer que há uma orientação melhor do que a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou um julgamento melhor do que o julgamento dele, então a pessoa não terá testemunhado verdadeiramente que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah. Se ele fez o testemunho, porém crê no que acabamos de falar, o testemunho da pessoa é anulado. Não é só isso. Não só crer que há uma orientação melhor do que a do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam faz a pessoa cair na renegação. Se até mesmo a pessoa igualar a orientação de alguém ou julgamento de alguém com a orientação e julgamento do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a pessoa terá renegado a fé. Ou seja, a pessoa dizer a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou seja, a pessoa afirmar a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o julgamento dele são os melhores. Porém, não há problema algum em seguir outro julgamento, orientação, lei que ele trouxe para nós. Então a pessoa também terá renegado a fé. Não se pode julgar com leis que não sejam de Allah, mesmo que você ache que as leis e orientações trazidas pelo profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são as melhores. Porque desta forma você está tornando lícito algo que é ilícito, com a desculpa da necessidade para fazer tal coisa. Como as pessoas que dizem o adultério é lícito, porém eu não cometo adultério. Ou diz, trabalhar, fazer transações com juros é lícito, mas eu não mexo com juros. Então a pessoa terá renegado a fé, pois tornou algo ilícito, lícito. A mesma coisa quem diz que a Sharia islâmica, as leis islâmicas, são as melhores, mas não há mal nenhum em implementar leis que não são de Allah. Então a pessoa terá renegado a fé, pois a pessoa tornou algo ilícito, lícito. Ou a pessoa acreditar que pode julgar com um julgamento diferente de Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. Ou há algum julgamento semelhante ao julgamento de Allah e seu mensageiro. Então essa pessoa terá renegado a fé. E a evidência de que a pessoa se torna renegadora, se fizer isso, é que ela não testemunha que Muhammad é mensageiro de Allah. E quem não faz este testemunho é renegador da fé.
Porque o testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah requer a pessoa julgar conforme as leis que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe. A pessoa deve ter que não há orientação melhor, que não se pode se basear em outra orientação sem ser a orientação do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Quinto, quem odiar qualquer coisa, revelação que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam trouxe, mesmo que ele pratique esta coisa que odeia, terá renegado a fé. O mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam veio com as leis das 5 orações por dia. Então quem odiar a oração terá renegado a fé. Quem odiar a lei do zakat, a lei da poligamia, terá renegado a fé. Por isso deve-se explicar para as mulheres. Elas não devem odiar a poligamia, porém a mulher tem um desgosto natural que isso acontece com ela, e não odiar a lei da poligamia. Isto não tem problema. Alguns homens, quando se casam com outras esposas, não é justo com todas. Então, ela não quer ser injustiçada. Ela teme ser injustiçada. Isso é algo normal. Agora, a mulher odiar a lei islâmica da poligamia, isso a tira do Islã. E a evidência que a pessoa renega a fé por causa desta ação é o versículo onde Allah, louvado seja, diz: isso porque eles odiaram o que Allah revelou. Então, suas ações foram anuladas. Então, quem não gostar, odiar o que Allah e seu mensageiro revelaram, terá renegado a fé. Se a pessoa odiar a oração, o zakat, o hajj, o jejum, entre outras leis, então a pessoa se torna renegadora da fé. Porque esta ação anula a fé. Porque isso mostra que a pessoa não gosta de Allah e de seu mensageiro. E quem não gosta de Allah e de seu mensageiro se torna renegador da fé. O amor completo por Allah e pelo seu mensageiro inclui o amor por aquilo que foi revelado para nós. Sexto, quem zombar de algo da religião do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam, zombar das recompensas ou dos castigos da religião, terá renegado a fé. E a evidência está na palavra de Allah, louvado seja, onde ele diz: diga, ó Muhammad, por acaso é de Allah, de seus versículos, seus sinais e de seu mensageiro que vocês estavam zombando? Não se desculpem. Vocês renegaram a fé depois de terem entrado na religião. Então, se a pessoa zombar da oração, ela terá renegado a fé. Zombar do zakat, zombar do jejum, zombar dos oradores, zombar da barba grande, porque o Islã legislou a barba grande para os homens. Ou se a pessoa zombar do paraíso, disser que paraíso é esse? Ou zombar com o inferno, tudo isso faz com que a pessoa renegue a fé. Ou se a pessoa zombar com alguma recompensa de Allah, como por exemplo, zombar da recompensa que veio no hadith autêntico que diz: quem falar Subhanallah ou Bihamdih 100 vezes, os seus pecados serão perdoados, mesmo que sejam do tamanho da espuma do mar. Então, se a pessoa zombar, desmerecer esta recompensa, ela terá renegado a fé. Portanto, se a pessoa zombar de qualquer lei, revelação de Allah e de seus mensageiros, zombar da recompensa de Allah ou do castigo que Allah prometeu para os desobedientes ou para o renegador da fé, então a pessoa terá renegado a fé. E a evidência disso está na palavra de Allah, na Surat At-Tawbah, onde Allah diz: diga ao Muhammad, por acaso é de Allah, de seus versículos, seus sinais e de seu mensageiro que vocês estavam zombando? Não se desculpem. Vocês descreram, renegaram a fé depois de terem crido, depois de terem entrado na religião. E este versículo desceu sobre um grupo de combatentes da guerra de Tabuk. Eles zombaram do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros leitores, ou seja, leitores, decoradores de Alcorão. Disseram uns para os outros: não vimos igual a estes nossos leitores, leitores de Alcorão, decoradores de Alcorão, querendo falar sobre os companheiros do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam em si, que gostam tanto da barriga deles, ou seja, que gostam de comer tanto, nem com línguas mais mentirosas, nem mais medrosos no encontro com os inimigos. Então, um companheiro do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, chamado Auf ibn Malik,
que Allah esteja satisfeito com ele, escutou isso e disse para quem falou isso: você mentiu, porém você é hipócrita. Eu vou informar o mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Então ele foi ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam informá-lo, e antes dele falar ao profeta, desceram os versículos. Diga, ó Muhammad, por acaso é de Allah, de seus versículos, de seus sinais e de seus mensageiros que vocês estavam zombando? Não se desculpem, vocês renegaram a fé depois de terem crido. Então a pessoa que tinha falado mal sobre o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros veio pedir desculpas para o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele disse: ó mensageiro de Allah, não foi minha intenção. Então o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam respondia apenas com os versículos que falamos agora há pouco. E o homem implorava pelo perdão do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ele estava se segurando na corda que estava no camelo do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam e com os joelhos no chão, implorando perdão. E a única resposta do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam eram os versículos que acabamos de recitar. Então, se estas pessoas zombaram do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam e seus companheiros, falaram que eles comiam muito e mentiam em suas conversas, narrações, e tremiam de medo no encontro com um inimigo, imagina aquele que zomba da religião do mensageiro de Allah sallallahu alaihi wasallam. Eles zombaram das pessoas. Imagina quem zomba da oração, do zakat, do jejum, do paraíso, do inferno, do dia do juízo final, da recompensa, do castigo, da senda reta ou da balança de ações. Então, a pessoa que faz isso é renegadora da fé. Sétimo, a magia. Então, quem praticá-la ou aceitar que pratiquem, terá renegado a fé. E a evidência disso é a palavra de Allah, louvado seja, onde ele diz, na Surah Al-Baqarah, número 2, versículo 102. Porém, os dois anjos, Harut e Marut, não ensinam a ninguém antes de dizer: nós somos uma tribulação. Então, não renegue a fé. Não pratiquem a magia. A sétima coisa que anula a religião da pessoa é a magia. E a magia, na definição das leis islâmicas, é feitiço, encantação, macumba, remédios e fumaças que mexem com o coração ou com o corpo, e cura e machuca, une e causa separação entre pessoas. Então o mago que tem ligação com os demônios não tem como ele não cair na idolatria. É um tipo de idolatria. Porque o mago que tem contato com os demônios tem pactos com eles. No momento que acontece este pacto, o mago cai em renegação da fé. O mago se aproxima do demônio com rituais idólatras que ele pede. Pede para que ele faça um sacrifício, entre outras coisas. Então, se o mago fizer o que o demônio pedir, ele terá o obedecido e cumprido com o pacto. Em troca, o demônio o ajuda no que ele quer. Então a magia faz parte da idolatria. Quem a praticar, aprender, ensinar ou aceitar a magia, terá renegado a fé. Porque aquele que aceita é como aquele que pratica. Então quem aceita a idolatria se iguala ao praticante da idolatria. E como falamos, a evidência da renegação da magia é o versículo 102 da Surah Al-Baqarah, número 2, onde Allah diz: porém, os dois anjos, Harut e Marut, não ensinavam a ninguém antes de dizer: nós somos uma tribulação. Então, não renegue a fé, praticando a magia. Este versículo é sobre a história de dois anjos, Harut e Marut, que sofreram tribulação e foram enviados para a terra. Então, se alguém os encontrasse, pedia para eles ensinarem a magia. Então, eles aconselhavam a pessoa que pediu e o proibiam e diziam: nós somos uma tribulação, então não renegue a fé. E se a pessoa insistisse, eles o ensinavam. E disse Allah, louvado seja: e Salomão não renegou a fé, porém os demônios renegaram. Ensinavam as pessoas a magia. Então eles renegaram a fé ensinando a magia para as pessoas. Então a magia faz a pessoa sair do Islã. Quem praticar ou aceitar que pratiquem, terá saído do Islã.
E a magia tem duas principais funções: afastar e unir. Afastar quando, por exemplo, um mago faz magia para um casal e faz com que o esposo veja a esposa muito feia, ou vice-versa. A esposa ou o esposo não são feios, porém o mago faz com que um dos dois enxerguem a parceira muito feia e se afastam do parceiro. E também tem a função de unir, que é quando o mago usa da magia para unir um casal. Ele faz, por exemplo, com que o homem veja a parceira da forma mais bonita possível, mesmo que ela não seja tão bonita, e vice-versa. Há também algo chamado tiwala, feitiços de amor, onde o mago faz uma poção e dá para o esposo ou a esposa. E eles afirmam que esta poção faz com que o homem goste da mulher, ou faz com que a mulher goste do homem. Então, quem fizer a magia ou aceitar que façam para ele, como as pessoas que vão para o mago e pedem para trazer a pessoa amada, ou separar duas pessoas, entre outros serviços, tudo isso faz a pessoa sair do Islã. E a evidência está no versículo que mencionamos, onde Allah, louvado seja, diz: porém, os dois anjos, Harut e Marut, não ensinam a ninguém antes de dizer: nós somos uma tribulação, então não renegue a fé, praticando magia. Continuando o versículo: então eles aprendiam deles aquilo que fazia com que o homem se separasse da mulher. E disse Allah, louvado seja, e Salomão não renegou a fé, porém os demônios renegaram, ensinando as pessoas a magia. Porém, os magos não prejudicam qualquer pessoa, a não ser que o decreto de Allah fosse que tal pessoa seria prejudicada, atingida pela magia. Disse Allah, louvado seja, na continuação do versículo que falamos sobre a magia: e eles não podem prejudicar qualquer pessoa por meio disso, da magia, a não ser com a permissão de Allah, ou seja, a não ser que Allah tenha decretado que tal pessoa seria atingida pela magia. Oitavo, dar assistência aos idólatras e ajudá-los contra os muçulmanos. E a evidência disso está na Surah Al-Maida, número 5, versículo 51. Disse Allah, louvado seja: e quem dentre vocês os tomar por awliya, tomar os judeus, os cristãos, entre outras pessoas de outras religiões, tomá-los como awliya, protetores, confidentes e etc., certamente será um deles. Por certo, Allah não guia um povo injusto. Dar assistência e ajudar os renegadores da fé contra os muçulmanos, como, por exemplo, quando há um desentendimento, um combate entre muçulmanos e renegadores da fé. Então a pessoa ajuda os renegadores da fé contra os muçulmanos. Ajudam com qualquer coisa, com dinheiro, com armas ou com suas opiniões, suas táticas, sua sabedoria, entre outras coisas. Então a pessoa ajuda os renegadores da fé a matar os muçulmanos. A pessoa que fez isso terá renegado a fé, pois ela deu preferência para os idólatras ao invés de dar preferência aos muçulmanos. E esta preferência demonstra o ódio da pessoa pelo Islã, e o ódio por Allah e pelo seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam. E isto faz a pessoa sair do Islã, pois quem não gosta de Allah e de seu mensageiro é considerado renegador da fé. Portanto, se houver uma guerra entre renegadores da fé e muçulmanos, e a pessoa auxiliar os renegadores da fé com dinheiro, armas, opiniões, sabedoria, conhecimento, táticas de guerra, entre outras coisas, isso demonstra que a pessoa odeia o Islã, odeia Allah e seu mensageiro, sallallahu alaihi wasallam, seu livro e a sunna do profeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Então, quem não gosta de Allah e de seu mensageiro se torna renegador da fé. E a evidência disso está na Surah Al-Maida, número 5, versículo 51. Disse Allah, louvado seja: ó vocês que creram, não tomem os judeus e cristãos como awliya, aliados, confidentes. Porém, eles são confidentes entre si. E quem dentre vocês os tomar como confidentes aliados, certamente será um deles. Nono, quem acreditar que algumas pessoas podem sair, estão isentas das leis do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
a Sharia, leis islâmicas. Como, por exemplo, Al-Khadr, que saiu da religião de Moisés. Então, se a pessoa crer nisso, ela se torna renegadora da fé. E a evidência disso está na palavra de Allah, louvado seja, onde ele diz: e quem considera outra religião que não seja o Islã como religião verdadeira a ser seguida, então não é aceito dele. E no dia do juízo final, ele estará entre os perdedores. E a Sharia, lei do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, é uma lei global para os gênios e humanos, para árabes e não árabes. Porque a Sharia do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam é a última lei, e ela elimina as leis anteriores. Disse Allah, louvado seja, abençoado seja aquele que revelou o critério, o Alcorão, para seu servo Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para que fosse um admoestador da humanidade. E disse Allah, louvado seja, e enviamos você, ó Muhammad, como mensageiro para as pessoas, e basta Allah como testemunha. E disse Allah, louvado seja, diga, ó Muhammad, ó pessoas, eu sou o mensageiro de Allah enviado para todos vocês. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e por aquele que a minha alma está nas mãos dele, não há uma pessoa sequer dessa nação que me ouviu, incluindo os judeus e cristãos, e não creu em mim, sem que entre no inferno. E disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, foi dado a mim 5 coisas que não foi dada a nenhum profeta antes de mim. Entre uma destas 5 coisas, disse o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, e os profetas eram enviados para um determinado povo, e eu fui enviado para todos em geral. Então, quem crer que pode seguir outra lei que não seja a de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, então ele é renegador da fé. Por quê? Porque a Sharia, as leis religiosas de Muhammad sallallahu alaihi wasallam, são globais para toda a humanidade, até o dia do juízo final. Diferente da Sharia, das leis religiosas de Moisés. Elas eram específicas para o povo dos filhos de Israel. E por isso, Al-Khadr não seguia a Sharia, as leis religiosas de Moisés. Ele não era do povo de Israel, e ele era um profeta, conforme consensado entre os sábios, pelas evidências do Corão e da Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Então, ele também recebia revelações. E Moisés foi aprender com Al-Khadr, como revelado no Alcorão Sagrado, na Surah Al-Kahf, e na Sunna do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. E foi revelado em um hadith autêntico, no Sahih al-Bukhari, que Musa, que a paz de Allah esteja com ele, discursou para as pessoas. Então um homem veio até ele e perguntou, você conhece um homem mais sábio que você? Respondeu ele, não. Então Allah o admoestou, o censurou, chamou a atenção dele, pois ele não reconheceu que a sabedoria, o conhecimento está com Allah. Então Allah disse, existe sim um servo chamado Khadr, mais sábio que você. Então Moisés perguntou, onde eu o encontro? Respondeu Allah, na junção dos 2 mares. Alguns sábios dizem que o local seria entre o Mediterrâneo e o Mar Vermelho, e o local de encontro ficaria na região dos lagos amargos e de Timseh. Outra opinião é que o local de encontro seria no Golfo de Aqaba, como o de Suez, no Mar Vermelho. Então Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, viajou para aprender com Al-Khadr. Foi para uma viagem para adquirir conhecimento, e Allah fez com que tivesse um sinal para que Moisés soubesse quando encontraria o sábio Al-Khadr, que seria o local que ele se perdesse do peixe que levaram consigo para a viagem. E isso mesmo que ocorreu. Quando Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, se perdeu do peixe, eles encontraram o sábio. Moisés cumprimentou Al-Khadr, e Al-Khadr perguntou, quem é você? Respondeu Moisés, eu sou Moisés. Al-Khadr perguntou, que Moisés? O Moisés do povo de Israel? Respondeu Moisés, sim. Perguntou Al-Khadr, o que te trouxe até aqui? Respondeu Moisés, eu vim para aprender com você. Respondeu Al-Khadr, não te basta a Torá que Allah revelou a você?
E esta é uma evidência de que o ser humano sempre necessita de conhecimento, por mais conhecimento que ele tenha. Por isso, Allah louvado seja diz no Corão Sagrado, e diga, meu Senhor, aumente meu conhecimento. Esta pessoa que foi buscar mais conhecimento era Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, um profeta dos 5 mais poderosos profetas, junto com Jesus, Abraão, Noé e Muhammad. Que a paz e os louvores de Allah esteja com todos eles. E mesmo assim, ele foi buscar mais conhecimento e viajou pelo mar para alcançar seu objetivo. Imagina nós como precisamos de conhecimento. Voltando para a história do Al-Khadr e Moisés, que a paz de Allah esteja com ambos os profetas. Al-Khadr não seguiu as leis reveladas a Moisés, e Moisés disse para Al-Khadr, vim aprender com você. Respondeu ele, você não consegue, você não terá paciência. Respondeu Moisés, você me encontrará paciente, inshallah, e não te desobedecerei em coisa alguma. Disse Al-Khadr, se quiser me seguir, não me pergunte por coisa alguma, até que faça menção desta coisa. Eles então foram para o litoral, até que encontraram uma embarcação. E Al-Khadr fez um sinal para esta embarcação. Eles conheciam Al-Khadr, que a paz de Allah esteja com ele. E Al-Khadr os conhecia. Então Al-Khadr e Moisés, que a paz de Allah esteja com ambos os profetas, subiram nesta embarcação, sem ter que pagar. Depois de terem embarcado, Al-Khadr pegou um machado e começou a furar a embarcação, até que a água começou a entrar. Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, não teve paciência. Ele ficou impressionado. Ele disse, louvado seja Allah. Pessoas fizeram bem para nós e nos deixaram embarcar sem pagar nada por isso, e você fura o barco deles. Você quer afundar os tripulantes? Você fez algo deplorável. Moisés criticou Al-Khadr. Então Al-Khadr disse, eu não falei que você não teria paciência comigo? Moisés, que a paz de Allah esteja com ele, respondeu, eu esqueci, me perdoe. Desta vez me perdoe. Não me culpes pelo que esqueci e não me imponhas dificuldade acima de minha condição. Depois de terem descido da embarcação, eles andaram por um bairro, um vilarejo, e aconteceu algo mais incrível ainda. Eles se depararam com um menino. Al-Khadr pegou este menino e o matou. Então Moisés ficou extremamente incomodado e disse, você matou uma pessoa inocente sem que ela tivesse matado outra? Com certeza, você fez algo terrível. Então Al-Khadr respondeu de forma mais rígida e disse, eu não te disse que você não teria paciência comigo? Moisés respondeu, esta é a última vez. Se eu te perguntar algo depois disso, não me acompanhe mais. Então ambos foram adiante até que chegaram a uma cidade. E quando eles encontraram os habitantes da cidade, pediram alimento. E eles se recusaram em hospedá-los. Depois disso, ambos encontraram um muro, prestes a desmoronar. Então Al-Khadr disse, devemos consertá-lo, levantar o muro. Então ele começou a trabalhar e arrumar o muro. Então disse Moisés, louvado seja Allah, estas são pessoas mesquinhas, não nos serviram, e você arruma as coisas para eles, constrói para eles? Respondeu Al-Khadr, esta é a hora da separação entre mim e ti, e eu vou te informar sobre as coisas que você não teve paciência. Quanto à embarcação, ela pertencia a pessoas pobres que trabalhavam no mar. Então quis fazer um dano defeituoso, pois estava atrás deles um rei, que tomava todas as embarcações à força. Portanto, Al-Khadr fez um buraco, um defeito no barco, para que o rei não quisesse tomar o barco. Porém, ele não fez um buraco que fizesse com que as pessoas se afogassem. E se ele não fizesse isso, o rei tomaria o barco. E quanto ao jovem, seus pais eram crentes, e receávamos que ele os induzisse à transgressão e à renegação da fé. Então desejamos que seu Senhor substituísse o filho por um filho melhor que ele, em pureza e mais afeto. E quanto ao muro, ele pertencia a 2 meninos órfãos na cidade, e debaixo dele havia um tesouro para ambos. E seu Senhor quis que eles atingissem a idade da plena força para que pudessem tirar o tesouro, como uma misericórdia do seu Senhor.
e não fiz estas coisas por minha própria vontade. Estas são as explicações das coisas que você não teve paciência. Então Al-Khadr, que a paz de Allah esteja com ele, disse: Ó Moisés, você tem certo conhecimento que Allah te deu, e eu não sei. E eu tenho certo conhecimento que Allah me deu, que você não sabe. E quando um pássaro estava passando e golpeou o mar com uma bicada e tirou um pouco de água, Al-Khadr disse: meu conhecimento e o seu perante ao conhecimento de Allah é como a bicada do passarinho no mar. Então Al-Khadr, que a paz de Allah esteja com ele, não seguiu as leis de Moisés, porque ele não fazia parte do povo de Israel. Ele não praticou a lei que foi revelada a Moisés, que a paz de Allah esteja com ele. Então quem disser que pode praticar outras leis que não sejam as leis que vieram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, igual ao Khadr, que não praticou as leis reveladas a Moisés, terá renegado a fé. Por quê? Porque as leis reveladas ao profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são leis universais, para todos. E as leis reveladas a Moisés são leis específicas para o povo, os filhos de Israel. Por isso, Al-Khadr não seguiu as leis de Moisés, porque ele não era do povo de Israel, além de ser um profeta e também receber leis específicas, assim como Moisés. Que a paz de Allah esteja com ambos os profetas. Então, quem acreditar que é permissível para ele mesmo ou para outro não praticar, não seguir as leis que vieram com o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ou que pode praticar a religião por meio de práticas que não foram as que o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos ensinou, então a pessoa terá renegado a fé, porque as leis do profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam são universais, e porque com esta ação a pessoa nega o testemunho que Muhammad sallallahu alaihi wasallam é mensageiro de Allah, se tornando renegador da fé. Pois o profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam não foi enviado apenas para os árabes, ele foi enviado para todo o universo. 10º, deixar de lado a religião de Allah, louvado seja, não aprender e não praticar a religião. E a evidência é a palavra de Allah, louvado seja, na Surah As-Sajda, número 32, versículo 22, onde Allah, louvado seja, disse: e existe alguém mais injusto do que aquele que é lembrado dos versículos ou dos sinais de seu Senhor, então ele dá as costas, desdenha, certamente nós nos vingaremos dos mujrimun, criminosos, descrentes, politeístas, pecadores e etc. A pessoa que deixa de lado o Islã, não aprende e não pratica nada, ela saiu do Islã, renegou a fé, pois ela deixou de adorar a Allah. Quem não adora a Allah, adora ao Satanás. Então a pessoa que não pratica o Islã, adora o Satanás, porque é o Satanás que ordenou a pessoa a fazer isso. A pessoa se torna adoradora, serva do Satanás. Não há ninguém neste mundo que não tenha alguém para adorar. O idólatra tem que adorar alguém. Os judeus, os cristãos. O muçulmano adora Allah e o não muçulmano adora o Satanás. Então a pessoa que não aprende nada da religião e não pratica, obedeceu ao Satanás e se tornou o servo dele. Portanto, a pessoa que não adora Allah com nenhuma adoração, como por exemplo a oração, a súplica, o amor por Allah, o medo e a temência a Ele, e não tem a crença correta em Allah, não aprende a religião e não a pratica, então esta pessoa é considerada renegadora da fé. Disse Allah, louvado seja: e existe alguém mais injusto do que aquele que é lembrado dos versículos, dos sinais de seu Senhor, então ela dá as costas, desdenha. Certamente nós nos vingaremos dos mujrimun, criminosos, descrentes, politeístas, pecadores e etc. E disse Allah, louvado seja: e quem é mais injusto do que aqueles que são lembrados dos versículos, dos sinais do Senhor dele, porém ele dá as costas, desdenha, e se esquece daquilo que suas mãos cometeram, de suas ações. E disse Allah, louvado seja: porém, aqueles que descreram, renegaram a fé, dão as costas para aquilo que foram admoestados. Então os renegadores da fé dão as costas para aquilo que foram admoestados. Não existe alguém neste mundo que não adora nada. Quem não adora Allah, adora ao Satanás. E não há diferença alguma em relação a cometer qualquer uma destas coisas que anulam o Islã, dentre aqueles que cometem estas ações de brincadeira,
ou intencionalmente, ou por medo, exceto aqueles que cometem uma destas ações sendo forçados a fazerem isso. E todas estas ações que lembramos são as mais perigosas e as ações que mais ocorrem. Portanto, o muçulmano deve tomar cuidado e ter medo de que estas ações sejam praticadas por ele. Pedimos proteção a Allah contra estas coisas que trazem a ira e a punição severa de Allah. E que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros. E por aqui acaba o livro. Só algumas considerações adicionais. Estas coisas que falamos, que anulam o Islã, não têm diferença para aqueles que cometem estas ações de brincadeira, intencionalmente ou por medo, exceto a pessoa que for forçada a cometer uma destas ações. Então temos diversas situações. A primeira, aquele que fez uma das coisas que anulam o Islã por brincadeira, como por exemplo a pessoa que gosta de zoar, que zomba da oração, zomba da religião. Ele cai em renegação da fé ou não? Cai sim. Se a pessoa fazer uma das coisas que anulam o Islã de forma séria ou de brincadeira, em ambos os casos ela sai do Islã. A outra situação é se a pessoa cometer alguma das coisas que anulam o Islã por medo. Medo pela sua própria guarda, com medo de perder seu dinheiro, medo de ocorrer algo com seus filhos. Então esta pessoa terá renegado a fé. Como a pessoa que xinga a religião na frente de outra pessoa com medo de que tome o seu dinheiro, ou façam alguma coisa com seus filhos ou com ele mesmo. A exceção é se a pessoa cometer alguma das coisas que anulam o Islã sendo forçada a isso. Aí ela não terá renegado a fé. Isso se o coração da pessoa tiver a certeza da fé, tiver tranquilo com a fé, tiver ainda a certeza na fé. Se for o contrário, a pessoa terá também renegado a fé. Como, por exemplo, a pessoa que colocaram a espada sobre a sua cabeça, ou uma arma na sua cabeça, e disseram a ela, ou você renega a fé, ou nós o matamos. Esta pessoa, se ela pronunciar as palavras de renegação da fé, porém o seu coração permanece com a certeza, com a tranquilidade firme na fé, a pessoa não renega a fé. Já se a pessoa aconteceu tudo isso com ela, colocaram a espada ou arma em sua cabeça, e ela acabou renegando a fé, ficando tranquila com a renegação, mudando de ideia, não ficando firme na sua fé por dentro dela mesma, então esta pessoa terá renegado a fé. Então, são 5 situações no total. 4 tiram a pessoa da religião e uma não. A primeira, a pessoa comete alguma coisa que anula o Islã de brincadeira. Ela terá renegado a fé desta forma. Segundo, a pessoa comete alguma coisa que anula o Islã de forma séria. Ela também terá renegado a fé. Terceiro, cometeu uma das coisas que falamos anteriormente por medo. Ela também terá renegado a fé. Quarto, a pessoa foi forçada a fazer uma das coisas que anulam o Islã. Porém, quando ela fez, seu coração ficou tranquilo com a renegação da fé. Então, esta pessoa também caiu em renegação. Quinto, a pessoa que foi forçada a fazer isso, porém, quando fez alguma das coisas que anulam o Islã, seu coração ainda estava firme, tranquilo na fé. Então, são 4 situações que fazem a pessoa renegar a fé e uma não. E qual a evidência disso? Porque tem pessoas que cometem alguma coisa que anula o Islã com a desculpa que estava com medo de que acontecesse algo com sua família, com ele mesmo ou com seu dinheiro, e mal ela sabe que isso faz com que ela caia em renegação da fé. A evidência disto está na Surah An-Nahl, número 16, versículo 106. Disse Allah, louvado seja, aquele que renegar a Allah depois de ter crido, exceto aquele que houver sido obrigado a isso e cujo coração se mantenha firme e tranquilo na fé. Portanto, Allah só permitiu que a pessoa fizesse algo que caísse em renegação em uma situação. A situação que a pessoa é forçada e continua firme na fé. E as demais ele proibiu. E Allah fala um pouco mais sobre as pessoas enquadradas nas demais situações na continuação do versículo. Disse Allah, louvado seja, porém, aquele cujo coração se abre para a renegação da fé, para a descrença, então eles terão a ira de Allah sobre eles e terão um severo castigo. Isso porque preferiram a vida terrena do que a outra vida, e por certo,
Allah não guia um povo renegador, descrente. Então quem fizer alguma das coisas que anulam o Islã por medo de sua riqueza, de seus filhos e etc., terá preferido a vida terrena do que a outra. A pessoa colocou as coisas mundanas acima da religião. A mesma coisa para as outras situações. Quem cometer alguma das coisas que anulam o Islã por brincadeira, ou seriamente, ou por medo, como exemplificamos, ou a pessoa foi forçada a fazer isso e quando fez, a pessoa aceitou a renegação, seu coração se tranquilizou com a renegação da fé. Portanto, a única situação permitida é quando a pessoa corre sérios riscos de vida. Ou ela renega a fé, ou ela morre. Porém, mesmo ela cometendo algo que leva à renegação, ela permanece com o coração firme na fé. Agora, só por medo de sua integridade física, de sua família ou riqueza, isso não é válido e faz a pessoa sair do Islã se ela cometer algo que anula o Islã. Pedimos a Allah para nos livrar de cairmos em algo que leve à renegação da fé e que nos proteja da idolatria e da renegação da fé, da hipocrisia, da infelicidade e da má educação. E que Allah faça com que morramos muçulmanos e que nos afaste da renegação da fé, da idolatria, da infelicidade e da má educação. Pedimos a Allah que nos mantenha firmes em sua religião e que nos afaste de qualquer tribulação e faça com que nós morramos muçulmanos, pois Ele é o responsável por isso e o capaz de nos ajudar com isso. E que a paz e os louvores de Allah estejam com o profeta Muhammad, com sua família e seus companheiros.